Olha só quem está aqui na garagem hoje, nós, você e eu, para falarmos de um assunto pouco conhecido e talvez por isso bastante polêmico. Os famosos carros de imprensa. Afinal, quem são? De onde vêm? Como se reproduzem? De que se alimentam? Veja hoje no Cássio Repórter. Como vocês bem sabem, na internet, principalmente na internet automotiva, quase nada se cria e tudo se recicla. Eu vi recentemente o Doug DeMuro, um dos meus canais gringos aí preferidos, falando sobre esse tópico, e existem certas peculiaridades aí na questão de carros de imprensa nos Estados Unidos versus no Brasil, então achei que valia fazer um vídeo aqui para falar para vocês um pouco de como é essa rotina aqui no mercado brasileiro e até alguns pontos que eu não concordo tanto com o Doug DeMuro. Sim, vou dar umas alfinetadas aí em Doug DeMuro. Vamos lá, o que são carros de imprensa? Vamos começar pelo começo. São literalmente carros para a imprensa, talvez esse seria o nome mais lógico, a forma mais correta da gente se referir a eles, né? São os carros que as montadoras disponibilizam para que jornalistas e hoje em dia cada vez mais influencers, né, experienciem o produto para que possam fazer conteúdo sobre esse produto. Fazer conteúdo, hoje em dia parece algo que às vezes até acende aí alguns alarmes de coisa comercial, mas fazer conteúdo, na verdade, estou falando de fazer jornalismo, estou falando de você reportar sobre aquele produto, sobre aquela notícia. Um carro novo é sempre uma notícia, uma versão nova é sempre uma notícia. Isso é certo? Isso é errado? É óbvio que é certo. Como é que o jornalista vai fazer o seu trabalho, o jornalista automotivo, se ele não tiver acesso ao produto da marca? Isso vale para o jornalista automotivo, que tem carros disponibilizados pelas montadoras. Isso vale para o jornalista de tecnologia, que eu tenho certeza que para o site aí, escolha o seu site de tecnologia preferido, fazer uma matéria sobre o novo celular da Samsung, a Samsung precisa emprestar um celular para esse cara, senão ele não vai ter como experienciar aquele produto e poder fazer um review. Isso vai além até do jornalismo de produto, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, jornalismo cultural. Existe o Omelete, o site aqui que eu gosto de ver coisas sobre cinema. Existe uma coisa no jornalismo cultural chamada Cabine, que é uma sessão de cinema feita só para jornalistas antes da estreia de um filme, para que esses jornalistas possam experienciar esse filme e escrever a respeito dele, de modo que no dia que o filme é lançado para o grande público, as matérias já estarem prontas. Então, grosso modo, os carros de imprensa funcionam no jornalismo automotivo mais ou menos como essas cabines funcionam aí no jornalismo cultural, essa sessão especial chamada Cabine, né? Trouxe um pouco de jargão aí do jornalismo cultural também. E aí como funcionam essas frotas? Funcionam de forma diferente para cada montador, isso também é muito interessante. Por exemplo, algumas marcas, mais recentemente aqui que eu posso falar, a Chevrolet, ela administra a sua própria frota de imprensa. Então você quer pegar um Chevrolet para testar, você tem que ir até o ABC, lá em São Caetano, pegar o carro e normalmente esse empréstimo dura aí uma semana. Várias outras montadoras, elas terceirizam isso. Existem empresas especializadas hoje em gestão de frotas não só de imprensa, né, frotas de marketing, porque mais ou menos a mesma frota que é disponibilizada para o jornalista, para a imprensa, ela também é a mesma gestão aí, por exemplo, de frota de marketing. Vai ter um evento de lançamento de uma concessionária, vai o carro para lá, vai ter um VIP que vai chegar no aeroporto, não sei aonde, você manda o carro. Então, as montadoras têm essa frota para esse tipo de ativação que inclui a gestão da frota de imprensa, que inclui a disponibilidade aí para a frota de imprensa, mas essas frotas não são apenas de imprensa, elas também têm outros propósitos. Uma empresa bastante conhecida nesse setor aí é a TSO, foi para quem eu vendi minha parte no Acelerados e continuo indo lá direto na TSO. Por quê? Porque a TSO administra as frotas agora de cabeça da Volvo, da Renault, da Hyundai, mas também de outras marcas. Então, às vezes a própria marca faz isso, às vezes ela terceiriza essa gestão. Isso é uma forma, né? Você pede o carro para um assessor de imprensa, fala, eu quero escrever ou vão aqui trazer Televisão Verdade. Hoje mesmo eu mandei um e-mail para o pessoal da Citroën, porque eu estava fora do Brasil no lançamento do C3 e eu quero fazer um vídeo para vocês do novo C3. Então eu falo com a galera de comunicação da Citroën, vamos agendar um C3? Vamos. Aí a gente vai marcar uma data, algumas montadoras trazem até aqui em casa, inclusive outras você vai buscar, para eu ficar uma semana com esse C3. Porque uma semana é um tempo bom para você poder experienciar um produto, né, um carro especificamente. Então, em uma semana dá tempo de você pegar uma estrada, pegar um trânsito, pegar uma chuva às vezes, né, experienciar o produto de diferentes formas. Eu, inclusive, muito raramente gravo um carro no primeiro, segundo ou terceiro dia. Eu gosto de fazer a gravação para vocês depois de uns 4, 5 dias, principalmente se eu conseguir passar um final de semana com o carro, para realmente poder trazer uma visão mais
360 de realmente ter experienciado esse produto. Fora esse prazo de tempo, você pode fazer o que você quiser com o carro. É raro ter algum limite de quilometragem, por exemplo, que nos Estados Unidos com alguns carros exóticos aí é mais comum. E é óbvio que você não pode fazer besteira, né? Se você fizer besteira, você é responsabilizado como se fosse, por exemplo, um aluguel de uma Localiza, de uma Movida, né? Você está sujeito aí a sinistros caso você faça alguma besteira. Algumas outras marcas, elas não disponibilizam por uma semana inteira. Por quê? Porque é custo por quilômetro, né, galera? Então, isso tudo faz parte de uma planilha lá na montadora dessa gestão de frota. Carros muito caros, carros que geram muito custo por quilômetro, ou que também, por serem muito caros, existem muito poucas unidades na frota de imprensa, as montadoras emprestam por períodos menores, justamente para o carro poder girar mais e gerar também menos custo, talvez, não sei. Mas, por exemplo, algumas marcas super premium aí, como os Mercedes AMG, os Porsche, agora me vindo de cabeça sem gastar muito fosfato, os empréstimos costumam ser mais curtos, costumam ter empréstimos aí de 4, 5 dias. Ah, essa é a única forma de ter acesso ao carro para poder gravar? Não, por exemplo, você pode ter acesso a um carro para gravar através de uma concessionária, de uma parceria. Recentemente eu fiz aqui no canal o Jeep Gladiator com os nossos amigos da Bexp, Best Experience Jeep. É bacana para você ter acesso a um carro. Novamente também no evento de lançamento da Gladiator eu estava em outro evento, isso acontece também às vezes, e a gente já vai falar de eventos, mas o evento da Gladiator bateu com o evento de Araxá, da Kia, né, Kia Sportage. Então, no caso meu aqui, que sou só uma pessoa, só um canal, eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então eu peguei a Gladiator com o pessoal da Bexp. É muito legal ter esse tipo de acesso, mas quando você vai para o mundo das concessionárias, normalmente, né, Turbo, você tem um dia apenas com o carro. E aí não dá para ter essa imersão de uma semana que acaba saindo um conteúdo mais rico. Isso quando a gente fala de frota, galera. Agora, outra maneira de você ter acesso aos lançamentos, aos carros, são os famosos eventos de lançamento, né? Ou press trips, que é uma forma que a montadora encontra para juntar muita gente no mesmo lugar, para que muitas pessoas experienciem o carro num espaço de tempo curto, ou seja, que muito conteúdo editorial sobre esse carro seja feito num espaço de tempo curto. E aí a montadora normalmente escolhe um lugar que vai ser legal para destacar as virtudes desse produto. Então, agora pegando aqui de fundo de cabeça, por exemplo, esse ano a gente teve o lançamento da linha XC60 híbrida lá na Patagônia. Então você vai pegar a estrada num cenário bacana, vai experienciar a questão da autonomia estendida do carro, vai poder fazer a recarga do carro justamente num cenário de gelo, né? Toda a questão da mensagem de aquecimento global, da eletrificação da Volvo. Então essas viagens elas costumam ser escolhidas baseado um pouco nisso, em qual tipo de cenário vai fazer o produto ficar mais destacado no conteúdo que vai ser gerado. Por exemplo, carros esportivos. Recentemente a gente teve no Porsche World Road Show aqui do Velocitar, lançamento do novo Cayman GT4 RS, carro esportivo, normalmente a marca joga para uma pista legal para você realmente poder experienciar. Aí aqui a gente chega ao ponto que eu vejo que gera muita polêmica aí nos comentários e que eu discordo do Doug DeMuro, que o Doug DeMuro, os Estados Unidos é outra realidade econômica, né, galera? E o Doug DeMuro é um cara de 4,5 milhões de inscritos, outra realidade econômica dele, Doug também. Ele, por exemplo, faz questão de dizer que ele não aceita convites para as press trips, que ele compra a sua passagem, ou melhor, ele aceita o convite, mas ele compra a sua própria passagem, paga o seu próprio hotel para manter a objetividade. E aí eu discordo do Doug, porque eu acho que o bom profissional, e aí não custa a gente lembrar também, né, galera? Bom profissional existe e mau profissional. Bom profissional e mau profissional existe no jornalismo, existe na medicina, existe no direito, existe na engenharia. Então, eu acho que também existe aqui no nosso mundo de pessoas que fazem conteúdo de carro no Brasil, existem bons profissionais, a imensa maioria, eu diria, existem também profissionais menos bons, vamos chamar assim. Mas eu acho que quando a gente fala dos bons profissionais, dos profissionais experientes, dos profissionais que estudaram jornalismo, não é que precisa ter estudado, mas você aprende algumas questões de ética, algumas questões de procedimento, algumas questões de padrão, né, da indústria, para saber, é óbvio, que se você constantemente, porque a marca X me levou para o lugar bonito Y e por isso eu vou falar muito bem do produto da marca X. Bom, você vai jogar a sua credibilidade como jornalista a médio e longo prazo no lixo. E aí você não vai ter impacto com a sua audiência. Então, quem se mantém fazendo conteúdo de carro aí para um público grande há muitos anos é quem sempre soube manter essa objetividade e
Eu entendo sim aonde existe a controvérsia, mas a gente precisa entender as peculiaridades logísticas, que é você, por exemplo, permitir que 100 jornalistas e influenciadores do Brasil inteiro tenham acesso a um carro num curto espaço de tempo. O único jeito de você fazer isso num país continental como o Brasil é criando uma viagem. A gente que mora em São Paulo não vive tanto essa rotina, mas mandar um abraço aqui para alguns colegas que vêm aí de cabeça, o César Bresolim, lá do Rio Grande do Sul, o Jorge Moraes, lá do Nordeste. Esses caras, eles moram fora de São Paulo, mas eles têm que vir toda hora para São Paulo, porque os eventos, os lançamentos estão acontecendo aqui. A notícia está acontecendo em São Paulo. Então, na maioria das vezes. Então, se você mora em São Paulo, você não precisa viajar tanto assim, nesses casos de lançamentos nacionais. Mas a gente acaba viajando sim, principalmente no caso desses lançamentos aí com viagens internacionais. E no caso do bom profissional, isso evidentemente não influencia em nada o tipo de avaliação que ele está tendo do produto. Ah, mas então por que você não dá porrada nos carros? Bom, vamos lá. Primeira coisa que é importante a gente ter noção, né? Os carros melhoraram muito, né, galera? Os produtos automotivos hoje no Brasil e no mundo, né, são muito bons. Se a gente voltar 20 anos atrás, a diferença de nível de confiabilidade, de segurança, de tecnologia embarcada, até de performance do carro médio, vamos chamar assim, era muito, muito, muito mais baixo do que é hoje. Eu falo sempre, eu tinha essa conversa com o Bola, um abraço aí pro Bola. A gente, quando saiu ali essa nova geração de Onix Turbo, HB20 Turbo, Polo Turbo, com as versões de topo que custavam ali 70 mil reais, uns 4 anos atrás, a gente fala, nossa, isso aqui, cara, é tudo que uma pessoa comum, né, não entusiasta, mas uma pessoa comum que gosta de dirigir e tem aí um nível de exigência mais alto, vamos chamar assim, que gosta de carro, do produto carro, é tudo que uma pessoa precisa. Esses carros turbo, downsize, daí trouxeram um nível de performance interessante e de consumo para segmentos mais de entrada do mercado já há alguns anos, né? Tecnologia embarcada, qual é o carro hoje em dia que você não tem com CarPlay, com multimídia bacana? Ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, essas coisas não precisa nem falar. A diferença dessa conversa que eu tinha com o Bola 4 anos atrás para hoje é que agora esses carros custam 100 mil reais. Mas o custo médio de transação de um carro no Brasil hoje está na faixa de 150 mil reais do carro zero. Então, se você parar para pensar, o carro que custa 1/3 a menos do que a média, o carro de 100 mil reais hoje, ele já é um carro muito bom. Por que eu estou dizendo isso? Existem produtos não tão bons e outra, aqui no Brasil, tudo, não só o carro, né? Tudo nas nossas vidas, nessa grande estagflação que a gente vive há anos no Brasil, tudo ficou muito caro, a nossa renda hoje é um pouco mais da metade do que era 10 anos atrás, então para o brasileiro médio o carro está cada vez mais caro, mas a gente pensando no contexto do mercado mundial, o que foi a evolução dos carros aí nos últimos 20 anos, a imensa maioria dos produtos hoje é boa. É claro que não são todos iguais, no mesmo segmento você vai ter produtos nota 9, produtos nota 8.8, produtos nota 8.5, produtos nota 8.3 e esse é o nosso trabalho. Percebam aí nos meus vídeos que eu falo muito em competitividade, esse produto é competitivo, esse produto é menos competitivo, por quê? Porque você está sempre comparando com o que há de concorrência no mercado, se esse produto é mais forte ou mais fraco do que a concorrência. É aí que está a crítica, vamos dizer assim. E várias vezes vocês veem eu falar aqui de produtos que são menos fortes, mas na maioria das vezes vocês veem eu falar de produtos que são sim competitivos, que são sim fortes. Mas por quê? Porque eu sou o Cássio Cortes e eu faço o canal do Cássio Cortes e eu escolho os carros que eu estou a fim de fazer, que eu acho que vocês vão gostar de ver. Então, a gente tem sim produtos que são mais fracos, menos competitivos no mercado, mas dificilmente eu me interesso em fazer vídeos desses produtos. E é por isso que é muito raro vocês verem a gente realmente dando porrada num produto, porque por esses dois fatores, né? A imensa maioria dos produtos é boa e os produtos que são realmente menos competitivos a gente não se interessa muito em fazer. Mas eu lembro, por exemplo, para não deixar passar em branco aqui, por exemplo, um carro que a gente deu muita porrada lá na casa antiga foi o Lifan X80, que a gente botou na pista junto com o Peugeot 5008, que era um produto muito melhor. E aí as fraquezas do produto da Lifan, naquele caso ali, ficaram muito evidentes. Mas para falar de coisas contemporâneas aí, deixa eu pensar aqui vamos pegar das maiores marcas do Brasil. Hoje, por exemplo, quando a gente fala de Volkswagen, podemos falar no Gol. Quando a gente fala de Renault, podemos falar no Logan. Quando a gente fala de Nissan, agora teve um refresh, mas antes do refresh a Frontier. São produtos que são
menos competitivos, não são as referências dos seus segmentos no mercado. E aí, o que acontece? Eu não gravo esses produtos, eu não me interesso muito em gravar, porque eu não tenho muita coisa para dizer sobre esses caras, né? A gente se interessa como jornalista pelo que é notícia. E o que é notícia? Notícia é lançamento, e aí quando a gente tem uma indústria que envolve tanta complexidade como a indústria automotiva, é muito raro um lançamento não chegar ao mercado de forma forte em relação aos seus concorrentes, porque quem chega depois teve mais tempo para observar e mais tempo para desenvolver, a tecnologia vai evoluindo, né? Então, é raro um lançamento chegar na rabeira do seu segmento. Ele pode não chegar como líder, mas ele chega ali no bolo. Então, notícia é quem é lançamento e quem é referência no segmento. Como ali eu falei, acabei de falar do Lifan X80 contra o Peugeot 5008. Eram SUVs de 7 lugares na época. Vocês veem, seguido aqui, quando eu falo de SUVs compactos, eu citar Renegade, SUVs médios eu cito Compass, SUVs compactos premium eu cito o meu XC40 mesmo. Por quê? Porque esses carros são referências no seu segmento, são líderes dos seus segmentos há bastante tempo, e por isso, líderes ou vice-líderes estão sempre ali como uma das referências, e por isso acabam, mesmo quando não tem tanta novidade assim, sendo carros que a gente trata aí no contexto das notícias, no contexto de contextualizar os lançamentos, com o perdão da redundância. E agora outra questão de $1 milhão que vocês costumam mandar é, afinal, como é que eu tenho acesso a esse mundo? Eu quero fazer um review de um carro, como é que eu consigo um carro de imprensa? Olha, a dúvida aí, a resposta é a mesma de como é que você começa uma carreira no segmento de jornalismo automotivo, ou para a gente ser mais amplo nos dias de hoje, de conteúdo automotivo, né? Você pode ser um jornalista, pode ser um influencer, mas perceba que a maioria dos grandes influencers automotivos do Brasil são jornalistas. Por quê? Porque é através de uma carreira com o rigor que o jornalismo traz, com a busca pela credibilidade, com a busca pela correção da informação, né? A grande diferença entre o jornalista e o conteudista, vamos chamar assim, é que o jornalista sabe que cada informação que ele dá, existe uma responsabilidade por trás, ele está informando, então ele precisa ter certeza do que ele está falando. Para ele ter certeza do que ele está falando, ele precisa estudar, ele precisa conferir. Então, a forma de você se tornar um grande influencer aí dentro da indústria, no fim das contas, é começar no jornalismo ainda, por mais que o jornalismo esteja aí um pouco claudicante nos últimos anos. Então, uma vez que você começa a conquistar o seu espaço dentro do jornalismo automotivo, o que a gente chama internamente de setor, uma vez que você começa a ganhar o seu espaço dentro do setor, você vai começar a fazer parte desse meio, o seu conteúdo vai ser considerado relevante, você vai, quando contatar aí um pessoal de imprensa de uma montadora, eles vão ter interesse em disponibilizar um carro para que você possa fazer o seu trabalho de produzir conteúdo e informar as pessoas sobre esse carro. Beleza, galera? Ficou claro? Entenderam aí como funciona o mundo? O que não ficou tão claro? Deixa aí nos comentários e a gente troca uma ideia por escrito. E, como sempre, deixa o like, se inscreva no canal, que isso sempre ajuda a gente demais. E valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.